Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado aqui para o canal. E estamos lendo a Bíblia, estamos em 2 Reis 1. Doença e morte de Acasias, rei de Israel. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Acasias caiu da sacada do seu quarto em Samaria e se feriu. Então ele mandou chamar mensageiros e lhe disse: Ide consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom, para saber se me recuperarei dos ferimentos. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levanta-te, vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Por acaso não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Agora, assim diz o Senhor: Da cama em que deitastes não sairás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram a Acasias, que lhes perguntou: Por que voltastes? E eles lhes responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltai ao rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Por acaso não há Deus em Israel para que vás consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que deitaste não sairás, mas certamente morrerás. Então ele lhes indagou: Qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos falou estas palavras? E eles lhes responderam: Era um homem que usava vestes de pelo e ele tinha um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tesbita. O fogo do céu destrói os 100 enviados do rei. O rei lhe enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados. Este foi encontrar-se com Elias, que estava sentado no topo do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu o fogo do céu e destruiu a ele e aos 50. E o rei tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50 soldados. E este lhe falou: Ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E Elias também respondeu a este: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e destruiu a ele e aos seus 50. E o rei ele enviou pela terceira vez um capitão de 50, com seus 50 soldados. E o terceiro capitão de 50, subindo, colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe: Ó homem de Deus, eu peço-te que tenhas pena da minha vida e da vida destes 50 servos teus. O fogo do teu céu desceu e destruiu os 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Porém agora tem pena da minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não tenhas medo. Ele se levantou e desceu com ele ao rei. E Elias lhe disse: Assim diz o Senhor: Por que mandastes mensageiros consultar Baal, Zebude, deus de Ecrom? Por acaso não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, dessa cama que deitaste não sairás, e certamente morrerás. Acasias morreu conforme o Senhor havia falado por meio de Elias. Jorão começou a reinar em seu lugar, no segundo ano de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, pois Acasias não teve filho. Então, os demais atos de Acasias estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Segundo Reis 2, Elias é elevado ao céu num redemoinho. Glória a Deus. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: Aguarda aqui, porque o Senhor está me evitando a Betel. Porém, Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: Sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? E ele disse: Sim, eu sei. Mas ficai calados.
E Elias lhe disse: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: Sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? E ele disse: Sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: Aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou a sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. E depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado de ti. E Eliseu disse: Peço-te porção dobrada de teu espírito. E Elias respondeu: Pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. Vendo isso, Eliseu gritou: Meu pai, meu pai! E o carro de Israel e os seus cavaleiros, e não ouviu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou-as em duas partes. E pegou a capa de Elias que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. E tendo pegado a capa de Elias que havia caído, bateu nas águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando bateu nas águas, estas se dividiram em duas partes, e Eliseu atravessou. Quando os seguidores dos profetas de Jericó viram isso, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então aproximaram dele e inclinaram-se com o rosto em terra, e disseram-lhe: Há 50 homens valentes entre os teus servos, deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Porém ele disse: Não os envieis. Mas insistiram com ele até que se convenceu e disse-lhes: Enviai-os. E enviaram 50 homens que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Então eles voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó. E Eliseu lhes disse: Eu não vos disse que não fosseis? E os moradores da cidade disseram a Eliseu: Como podes ver, a localização dessa cidade ela é boa, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. Então ele disse: Trazei-me um jarro novo e colocai sal nele. E eles o trouxeram. Então ele foi à nascente das águas e, jogando sal sobre ela, disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. E aquelas águas, elas ficaram puras até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Então ele subiu dali para Betel. Enquanto ia pelo caminho, alguns rapazes saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: Sobe, careca, sobe, careca. Ele se virou para trás e, vendo-os, amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 homens. Dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos juntas orar pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa paz, pela nossa nação. Feche os seus olhos. Que Deus abençoe a sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.